E para você que nos acompanha, entender um pouco mais sobre esse conflito entre Israel, o Hezbollah, o Hamas e agora o Irã, a gente vai conversar com o professor de Relações Internacionais da ESPN, Roberto Ibel. Muito boa tarde, bem-vindo, Roberto. Boa tarde, Letícia, Renato, todos que estão acompanhando aqui o TJ Aparecida. E gostaria que você falasse para a gente, há um ano Israel está em guerra com o grupo extremista Hamas, especialmente ali na faixa de Gaza. E recentemente começaram os ataques contra o outro grupo terrorista, o Hezbollah, no Líbano. Por que o Irã entrou agora nesse conflito? Explica para a gente. Bom, para ser muito didático, Letícia, o Irã, ele entra, eu chamo até de guerra, porque a gente já tem a participação, melhor dizendo, de praticamente 3 estados, Israel, Líbano e o Irã agora que ingressa neste conflito. O Irã vai entrar porque os seus 2 braços principais na região, que são os grupos extremistas /terroristas, né, o Hamas e o Hezbollah, foram atacados por Israel. Até a semana passada, a gente viu, inclusive, nas reportagens veiculadas aqui pela imprensa, Israel fez uma espécie de uma estratégia de ataque às lideranças do Hezbollah ao sul do Líbano, por meio de pagers, enfim, outros equipamentos de comunicação, e acabaram assassinando as suas lideranças, a grande liderança do Hezbollah, inclusive. E o Irã se sentiu atacado. Então, agora ele ataca Israel em retaliação. Mas o que é válido a gente destacar é que estes últimos episódios, que a gente acabou de ver as imagens, inclusive, dos ataques de mísseis do Irã a Israel, isso não começou agora. Há pelo menos um ano desde o estopim deste conflito. Porque a gente sabe que é um conflito já histórico, que remonta praticamente desde a metade do século passado. O Irã vai ter esse envolvimento maior agora nesse momento, porque ele se sente atacado, ainda que indiretamente, quando o Hamas e o Hezbollah são atacados. Então, o Irã é um dos fatores de desestabilização regional hoje no Oriente Médio, assim também, talvez, até como o governo de Benjamin Netanyahu tem sido um fator de desestabilização. Por exemplo, invadindo o território do Líbano, que é um Estado soberano, dizendo que irá retaliar novamente o Irã nesse sentido, colocando como persona não grata o próprio secretário-geral da ONU. Eu falo isso numa relação de que está muito distante, neste momento, qualquer perspectiva de um cessar-fogo ou até mesmo negociações de paz entre Israel, os territórios palestinos, entre o Irã, o Líbano, enfim, entre todos os atores envolvidos. Claro, não estou falando de acordos de paz com grupos terroristas, mas sim falando de acordos de paz entre populações, populações muitas vezes que não têm nenhuma relação com o Hezbollah, com o Hamas ou até mesmo com os regimes do Irã ou até mesmo são apoiadores do governo de Netanyahu. Isso me traz, por fim, uma última preocupação, que acho que até uma preocupação sempre reiterada pelo Papa Francisco, que é a questão dos refugiados. A gente pode, infelizmente, testemunhar mais uma crise de refugiados na região do Oriente Médio nos próximos dias. Professor, boa tarde. E quais os outros impactos dessa guerra no Oriente Médio para o restante do mundo? Eu acho que o primeiro impacto, Renato, é esse da crise dos refugiados. A gente pode ter um fluxo muito grande de refugiados do Líbano, da Palestina, dos territórios palestinos. Podemos ter fluxo de refugiados também, eventualmente, se o Irã entrar no conflito, da própria Síria, talvez até mesmo de Israel. Eu acho que um segundo impacto também que a gente não pode desconsiderar é o impacto no preço do petróleo, que aí afeta a economia como um todo, porque o petróleo hoje é a principal commodity. Então, são países produtores, são países exportadores que estão envolvidos diretamente no conflito ou que são vizinhos a estes países, a estes 3 países que hoje estão em guerra, que aí afeta até a incerteza dos mercados. Se hoje a gente pode olhar até os indicadores, o petróleo está subindo de preço e aí afeta a economia de modo, uma escala, como se fosse uma bola de neve de fato, aumenta frete, preço dos alimentos, enfim. Então, primeiro esse impacto da questão dos refugiados, segundo o impacto econômico, eu acho que o terceiro impacto é geopolítico, um cenário de total incerteza, de instabilidade em uma região que está sob influência de grandes potências ou até mesmo de potências regionais, além do próprio Irã, Israel, mas também Arábia Saudita, Turquia e o Egito. Perfeito, professor Roberto. Muito obrigada pela participação. O senhor foi bem didático aqui, dando um geral para quem está nos acompanhando para entender um pouco melhor desses conflitos. Seja sempre bem-vindo aqui à TV de Nossa Senhora. Obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, professor. Boa tarde.